Bem, nessa aula aqui a gente vai tratar de alguns conceitos que caem com bastante frequência no Enem. Nós separamos 5 tópicos, certo? A gente vai mencionar o que a gente deve prestar mais atenção na hora que estiver estudando, porque são conteúdos que caem com bastante frequência no Enem. E no final do vídeo eu vou dar algumas dicas de como estudar matemática para se dar bem na prova do Enem. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos falar um pouco aqui sobre a prova de matemática do Enem. Vamos analisar alguns conteúdos que caem com bastante frequência e no final vamos dar algumas dicas de como se dar bem em matemática. Então, vamos começar. O primeiro conteúdo é geometria plana e espacial. Essas duas geometrias é muito importante, primeiro, a gente estudar bastante áreas de figuras planas. Mas aqui é interessante que você não se prenda apenas a um tipo de exercício. Isso quer dizer o quê? Que você está estudando lá a área de triângulos, então você tem que saber calcular a área de um triângulo que está inscrito numa circunferência. Você tem que saber calcular a área de um triângulo dado os vértices. Você tem que saber encontrar a área de um triângulo usando a lei do cosseno. Então tudo isso é importante. Você tem que fazer exercícios de áreas de figuras planas de várias formas diferentes. Não se prender apenas a uma forma. Estudar bastante a parte de polígonos, os regulares principalmente, de volume de sólidos, certo? Então aqui também é bom que você treine bastante as fórmulas, tanto de área quanto de volume, para quando chegar na hora da prova, você não perca muito tempo tentando lembrar das fórmulas. Então, repita, repita e repita. Faça bastante exercício e de os mais diversos possíveis. Razão e proporção. Razão e proporção cai muito no Enem, cai com muita frequência. Então, é muito importante revisar toda a parte de fração para compreender bem razão e proporção. E dar ênfase na parte de regra de três simples e composta. Aí aqui você tem que entender direitinho como é que funciona grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais e como relacionar elas para resolver problemas. Funções. Aqui, as duas funções que mais caem, que são mais cobradas no Enem, é a função afim e a quadrática. Então, fazer bastante exercício delas duas. E é bom dar uma revisada na parte de inequação, tanto do primeiro como do segundo grau. E aqui na parte, principalmente das funções quadráticas, estudar todos os conteúdos, dando ênfase principalmente às possibilidades que aquele conteúdo pode cair na prova. Por exemplo, não adianta só você ficar só desenhando o gráfico, só desenhando o gráfico da função quadrática, só desenhando o gráfico, mas você não faz nenhum problema de máximo e de mínimo. Você não sabe o que o vértice representa na função quadrática, não sabe como determinar o vértice. Você não sabe quando uma função quadrática tem duas raízes ou tem só uma. Então, você tem que fazer exercícios que cubra todo o conteúdo. Dessa maneira, você vai estar melhor preparado para o que vier. E não podemos esquecer das trigonométricas, exponencial e as logarítmicas. Mesmo que a frequência que elas caem é menor, mas é muito importante você conhecer os gráficos, conhecer as propriedades do log, qual a relação que o log tem com a exponencial, as identidades trigonométricas. Tudo isso é muito importante. Então, bastante exercício, que é para essas coisinhas ficarem bem gravadas na memória. Matemática financeira, certo? Com os problemas da matemática financeira, é muito importante primeiro entender direitinho a parte de porcentagem, como representar uma porcentagem nas três formas, como calcular juros simples e compostos. Então, também lembrar das fórmulas da matemática financeira é muito importante. Quando você for fazer algum exercício de matemática financeira, é bom sempre você ficar repetindo a fórmula, porque na hora que você está praticando, vai ficando mais fácil de lembrar das fórmulas. Então, qualquer exercício que você vai fazer de matemática financeira, não resolva direto. Coloque a fórmula
sempre pense, isso aí aqui é a taxa, eu tenho que observar se a taxa está ao mês, ao ano. Então, prestar atenção nos detalhes dos exercícios quando você estiver fazendo. Probabilidade e estatística. Aqui dá bastante ênfase à parte de análise combinatória, arranjo, permutação, tudo aquilo, e tentar lembrar das fórmulas. Então, é importante, assim como lá na matemática financeira e nas outras também, nas outras partes da matemática que tem fórmula, sempre na hora de fazer o exercício, você repete a fórmula e sempre olha quais são os dados que você tem e quais são os dados que você precisa para poder resolver o problema. Aí é interessante que você sempre se pergunte, e se estiver faltando essa outra informação, será que tem como eu achar? Porque quanto mais esse tipo de problema você fizer, mais preparado você vai estar. Estudar bastante probabilidade também. E a parte da estatística, média, moda, mediana e desvio padrão. Esses são os que mais caem na parte da estatística. Saber o que é uma média, como calcular a média, como calcular uma moda, como determinar a mediana de um banco de dados e como calcular o desvio padrão. Agora eu vou dar algumas dicas de como se dar bem em matemática. Não tem segredo para aprender matemática. E também todo mundo, qualquer pessoa é capaz de aprender matemática. Só tem que se dedicar. Então, primeiro, estude a teoria. Não tente ir direto para os exercícios ou ficar só pegando o exercício resolvido e entendendo como faz. Porque sempre estudar a teoria ajuda. Porque às vezes, muitos problemas do Enem você resolve só usando a teoria, às vezes você não faz nem conta. Então estude a parte teórica. Não deixe acumular suas dúvidas, certo? Então sempre procure um professor ou alguém que tenha um conhecimento melhor do que você, mas tire suas dúvidas, não deixe elas acumularem. Porque quanto mais dúvidas, mais difícil vai ser de você dar sequência aos estudos. Faça muitos exercícios, certo? Mas sempre buscando fazer exercícios que exijam coisas diferentes, para você não ficar preso só ao mesmo mecanismo de resolução. Então faça os mais diferentes exercícios. Encontre seu melhor horário para estudar. Cada pessoa tem um rendimento melhor em um determinado horário do dia. Então descubra qual é esse seu horário, qual horário que você rende mais, qual horário que a sua concentração está melhor e busque estudar sempre naquele horário. E por último, a última dica de hoje, faça simulado, porque lembre-se que no dia da prova do Enem são 45 questões de matemática e mais 45. Então são 90 questões que você tem que fazer num dia, em 5 horas. Então faça simulado levando isso em consideração, para ver quanto tempo que você gasta, certo? Lembrando de sempre deixar um tempo no final para passar as questões para o gabarito. Se você gostou da aula, então comente aí, certo? Não esquece de se inscrever no canal, porque toda segunda, quarta e sexta a gente vai postar vídeos com aulas com conteúdo e também aulas só com resolução de problemas. Então, até a próxima.